A vida inteira vocês glosaram de mim porque eu falava menos laranja, porque eu falava. Mas o Bolsonaro falar conge, o Moro falar conge é uma vergonha. Sinceramente, é uma vergonha, porque, sabe, é o mínimo que deveria saber, porque está escrito no Código Penal, vários artigos que falam de cônjuge. Deixa eu falar, o Moro não sobrevive na política. E o Bolsonaro, ou ele constrói um partido político sólido, ou do jeito que está, também não perdura muito, porque ali você tem uma quantidade difusa de interesses. É só pegar a quantidade de sigla para uma pessoa que diz que não gosta de política. Eu não sei como é que você é deputado 27 anos e diz que não gosta de política. Eu não sei como é que você faz um filho vereador, outro deputado federal, outro senador, e você não gosta de política. Então, ele vai ter que ter muita capacidade de articulação, muita vontade, vai ter que gostar muito de política para poder dar certo. Porque a chance dele dar certo é o Brasil dar certo. O povo tem paciência, mas não tem toda a paciência do mundo. Pode dar, não pode? Sabe? Não sei. Do jeito que está fazendo, não pode dar, querida. Não há condições de dar. Veja, você diminui a renda per capita da sociedade. Você diminui o salário mínimo. Você diminui a possibilidade de oferta de emprego. E você acha que tudo vai ser resolvido com 1 trilhão para a Previdência? Para o sistema financeiro? Vai dar certo aonde? Sabe o que dá certo? Dá certo se fizer como nós fizemos, legalizamos e formalizamos 6 milhões de microempreendedores individuais. Sabe por que a Previdência era superavitária no meu governo? Porque teve 20 milhões de pessoas trabalhando com carteira profissional assinada. Porque teve 6 milhões de microempreendedores individuais formalizados. Porque o Brasil quadruplicou as exportações. Sabe, então, se o país não crescer... Você está lembrada que eu criei uma coisa chamada Primeiro Emprego? Foi uma farsa aquilo, coitado, uma loucura que eu achava que fazendo uma lei, criando o primeiro emprego e pedindo para os empresários que eu ia pagar R$200, que gerar emprego. Nem o empresário gera emprego porque eu estou dando R$200 para ele. O que vai gerar o emprego é quando eu fiz os puxadinhos da Caixa Econômica Federal, que eu fiz financiamento para construir um puxadinho. Aconteceram no mesmo ano 10 fábricas novas de cimento no Brasil. Então, quando você faz a economia, o povo come um pãozinho a mais, toma um cafezinho a mais, toma uma cervejinha a mais, ganha R$1 a mais, compra um chinelo a mais, aí você começa a gerar emprego no país. Você começa a gerar emprego no país. Agora você, do jeito que eles estão fazendo, inclusive brigando com os nossos maiores parceiros comerciais, sabe, desprezando a América do Sul, desprezando... O nosso comércio com a Argentina é maior do que com todos os países da Europa. Como é que você vai desprezar o nosso comércio com a Argentina, o Mercosul? Esse cara não entende de nada. Mas também o ministro que ele tem das Relações Exteriores, sabe? Aquilo foi encomendado... Saudade do Silveirinha no tempo do Geisel, que teve a coragem de reconhecer Angola. Sabe, esse cidadão que está aí, sinceramente, o Celso Amorim deve essa para nós. Como é que deixou um cara desse na carreira do Itamaraty? Presidente, só para retomar, e os militares, presidente, que eu perguntei de Moro, Bolsonaro... Sabe uma coisa que eu tenho vontade? Quando eu sair daqui, eu quero conversar com os militares. Eu tenho vontade de perguntar para o chefe da Marinha, para o chefe da Aeronáutica, para o chefe do Exército, qual o presidente da República que fez mais coisa para eles do que eu fiz. Eu quero perguntar para ele qual é a razão do ódio que eles têm do PT. Quando eu cheguei na presidência em 2003, Mônica, soldado brasileiro saía 11 horas porque não tinha dinheiro para almoçar. Não ganhava salário mínimo recruta. Eu, além de pagar o salário mínimo, além de dar almoço para eles, ainda criei o soldado cidadão para dar curso de formação. Pergunta para o general Enzo o que era o batalhão de engenharia do Exército Brasileiro. As máquinas estavam todas quebradas. Não tinha nem caminhão. Pergunta para eles o que eu fiz. Deixei eles mais poderosos que uma empreiteira dessa. Pergunta para a aeronáutica o que era a aeronáutica quando eu cheguei na presidência. O avião do presidente era chamado de sucatão.
Você ia viajar para a Europa, quando você parava em Cabo Verde, ali nas Ilhas Canárias, ali, na Ilha do Sal, tinha 18 mecânicos dentro do avião para catar parafuso que caía no aeroporto. Sabe? Mas só Então, saber se o senhor acha que eles mas eu vou chegar. Eu vou chegar lá, mas é que eu tenho que falar alguma coisa, porque... Não, claro. Então deixa eu lhe falar. Então eu quero perguntar para a aeronáutica, tinha um avião que eu emprestava para levar a autoridade em casa, quando eu levantava voo em Brasília, pegava fogo no avião. Tinha que descer rapidamente, porque senão explodia. O Celso Amorim perdeu uma pasta, queimou dentro do avião. Era isso que ele tinha. Quando eu comprei o avião novo, é porque eu me respeito. Eu, se pudesse, ia de jegue para a Europa. Como eu não podia ir, eu tive a coragem de comprar um avião. Hoje eu me arrependo de não ter comprado um Airbus 140. Fui comprar logo um menor. Eu comprado um grandão. Sabe? Pois bem, peguei acho que 15 ou 20 aviões da Rio Sul, que não pagou o BNDES, foi dado para a aeronáutica. Deixar a aeronáutica com cara de força aérea. É só perguntar. Pergunta para a Marinha. Eu fui visitar o Barão de Tefé, lá na base brasileira, na Antártica. Eu cheguei lá, um país grande não pode ter um navio de pesquisa daquele. Se o cara entrasse com a barriga, a bunda ficava para fora do lugar que tem que fazer pesquisa. Sabe? Nós autorizamos o almirante comprar um navio decente. Caparaó, por exemplo, o governo não dava dinheiro para enriquecer urânio. Pergunta para ele quem foi que garantiu 30 milhões por mês para Caparaó funcionar. Então é o seguinte, eu não sou contra militar fazer política, não. Militar quer fazer política, sai do exército, vai para a reserva, sabe? Aliás, é importante lembrar que a política no Brasil começou com o Marechal Deodoro da Fonseca. Eles fazem política no Brasil, eles só não tiveram participação no poder decisivo no governo Fernando Henrique Cardoso e no meu governo. No restante, eles tiveram. E no da Dilma também. Vamos deixar para burocrata. Eu não posso falar porque eu também não conheço o Mourão. Eu não posso falar. Eu sou agradecido, por exemplo, de um gesto dele na morte do meu neto. Sabe? Ele foi um cara que disse, diferentemente do filho do Bolsonaro, que postou uma série de asneira no Twitter, ele foi um cara que deu uma declaração de que era uma questão humanitária eu ir visitar meu neto. Eu estou vendo a briga, eu vou acompanhando a briga. Ninguém nunca mais, Mônica, ninguém nunca mais, presta atenção, ninguém nunca mais vai ter nesse país uma dupla harmônica como Lula e Zé Alencar. Então, eu posso te dizer, Mônica, esse povo é a minha motivação. Eu quero que você saia daqui e você retrate o seguinte, você não conversou com um cidadão alquebrado. Você conversou com um cidadão que tem todos os defeitos que um ser humano pode ter, mas tem uma coisa que eu não abro mão. Isso eu aprendi com a dona Lindu, que nasceu analfabeta e morreu analfabeta. Dignidade e caráter não tem shopping, não tem supermercado, e você não aprende na universidade. Isso é de berço. Isso eu tenho demais. E não abro mão disso. Esse é o meu patrimônio. Como é que o senhor está vendo o quadro e como é que vai ser o PT com a esquerda? O senhor soube, né? Eu imagino que o senhor sabia que estou vendo que o senhor está informado de tudo. O Cid Gomes e o Ciro tem aquele bordão, Lula tá preso, babaca. Vamos pegar o PT. O PT, apesar de algumas pessoas não gostarem do PT, o PT é um partido muito forte. Aliás, eu posso dizer que é o único partido efetivamente organizado em todos os estados brasileiros, com cabeça, tronco e membro. Você tem, sabe, o Ciro Gomes, que é uma figura importante no Brasil. Você tem o Flávio Dino, que é uma figura importante no Brasil. Você tem alguns governadores importantes do PT na Bahia, em Sergipe, no Ceará e a Fátima no Rio Grande do Norte. Você tem alguns governadores importantes do PSB. Você tem uma novidade política no Brasil que não teve um bom desempenho eleitoral, mas um menino que vai crescer muito, que é o companheiro Boulos. Sabe?
Então, eu acho que... Haddad, você não fala. Eu tenho o Haddad, porque eu falei do PT, eu não queria personalizar só no Haddad, mas eu tenho o Haddad, que é uma figura importante. O Haddad, embora não tenha saído vitorioso nas eleições, ele se notabilizou como uma figura muito importante. Sabe? Obviamente que se o Bolsonaro tivesse aceitado apenas um debate ou 2 debates, sabe? E o Bolsonaro efetivamente não tinha sustentação para debater. Sabe por quê? Eu acho que ele nunca se importou em aprender. Eu fui obrigado a aprender um pouco de economia por conta da minha atividade sindical. Eu era obrigado a aprender para negociar. Eu era obrigado a aprender. Depois, no PT, eu fazia, pelo menos uma vez por mês, reuniões com 30 dos mais renomados economistas desse país. E, sabe? Deixa eu dizer uma coisa pessoal. Eu, pessoalmente, gosto do Ciro Gomes. Tenho respeito pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele não causa mal ao PT. Ele causa mal a ele. Tá? O Ciro Gomes precisa aprender uma lição elementar. É aprender a ouvir coisas que você não gosta. É suportar os contrários. É aprender a conviver na diversidade. Sabe? Ele precisa aprender essa lição mínima. Quando ele foi governador do Ceará, ele não precisava disso. Quando ele foi prefeito de Fortaleza, não precisava disso. Mas agora, para ser presidente do Brasil, ele precisa. E ninguém será presidente do Brasil se romper com o PT, com o PCdoB, ou seja, pela direita. Não sei se a direita aceitaria ele. Como eu gosto do Ciro, sabe? O dia que ele pedir para me visitar, eu vou aceitar que ele me visite aqui, sabe? Para ter uma conversa boa com ele. Porque eu gosto dele. Eu gosto do Flávio Dino, sabe? Não sei se a Marina tem um dia a propensão de votar para os setores de esquerda, porque a Marina acabou, né? Coitada. Ter 1% só no processo eleitoral, depois de ser quadra presidenta, é muito pouco. Eu não sei o que ela vai fazer. Mas eu penso que a esquerda pode construir um grande projeto para o Brasil e pode voltar ao poder. Sem o PT na hegemonia, né? Desde o PT, isso eu defendo. Por que o PT, de vez em quando, aparece como hegemônico? Você acha que um partido que tem 30% de voto vai começar abrindo mão da sua candidatura? Não vai. Como eu acho que o PT já teve presidente 4 vezes, eu acho que em algum momento o PT pode escolher um companheiro de outro partido político e ser candidato a presidente. Sabe? O PT pode participar do governo, o PT pode ter vice, o PT, sabe? Eu acho que tudo é possível. O que você precisa é não exigir que o PT abra mão sem apresentar uma proposta alternativa. Se você tem 10%, eu tenho 30%, e você acha, bom, mas no segundo turno eu sou melhor do que você, no segundo turno eu sou melhor do que você, ou se você é melhor do que eu, por que você não ganha no primeiro turno? Eu lembro do Brizola em 89. O Brizola é uma pessoa que faz falta no Brasil hoje. Sabe, eu lembrei do Ulisses Guimarães, o Brizola é uma pessoa, um Arraio é uma pessoa que faz falta. Sabe os velhos da política que fazem falta? A sabedoria política, não tem mais isso. Fernando Henrique, não? O Fernando Henrique Cardoso é o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso não tem jogado um papel que o nome dele deveria merecer. Ele fala muito sobre quase tudo desnecessariamente. Sabe, eu sinceramente acho que ele poderia ter um papel, sabe, de grandeza para quem já foi presidente da República, para quem foi chamado de príncipe da sociologia. Ele poderia ter um papel mais respeitoso com ele mesmo, não é comigo. O problema do Fernando Henrique Cardoso é que ele nunca aceitou o meu sucesso. Ele me adorava no fracasso. Tá? Quando eu fui eleito, que ele falou, bom, o Lulinha só vai durar 4 anos, e aí eu vou voltar com pompa e tudo, sabe? Ele me tratava bem. Sabe? Eu chego a dizer que eu achava que ele queria que eu ganhasse ao invés do Serra. É porque ele fala, o Lula vai ganhar, um coitado metalúrgico, não vai conseguir fazer nada, eu vou votar 4 anos depois, cheio de moral. O Serra, se ganhar, vai me ferrar. Então, prefiro... Não deu certo. Porque quem deu certo não fui eu. Quem deu certo foi a paciência e a competência do povo brasileiro, que me ajudou, que acreditou. Você está lembrado quantas vezes eu dizia, olha, meu governo vai ser medido por 4 anos.
Não adianta cobrar de mim agora. Isso aqui é que nem um pezinho de jabuticaba. Você planta, se ele não for enxertado, ele demora 15 anos para dar. Se ele for enxertado, vai dar no primeiro ano. Mas você tem que jogar água, tem que ter sol. O governo é isso. E eu tinha muito medo de não dar certo. Vocês estão lembrados que eu dizia, eu não posso dar errado. Eu tinha muito medo do Wałęsa na Polônia. Eu olhava para o Wałęsa, o fracasso do Wałęsa, ser presidente da República, sabe, depois do estaleiro de Gdansk, e na reeleição ter 0,5% dos votos. Eu falei, Deus me livre, eu não quero ser isso. E graças a Deus, o povo brasileiro, sabe, me fez. Até hoje eu tenho muito orgulho de ser considerado o melhor presidente da história do Brasil. Carrego isso com muito orgulho. Ninguém vai tirar isso do povo brasileiro. Ninguém. E quem quiser ganhar de mim, que faça mais. Não é me xingar. Mas já ganharam do senhor. Sabe? Hein? Ganharam agora do senhor. De mim não concorri. Ele não concorreu. Bom, presidente... Se eu tivesse concorrido, eu certamente ganharia as eleições. O senhor pensa em concorrer, presidente? Vamos não imaginar, o senhor está preso, não pode concorrer durante muitos anos. A Folha de São Paulo escreveu que eu só vou ser candidato em 2039. Mas o senhor seria candidato velho? Deixa eu te contar. Eu sou um homem muito... Eu sou sou um homem de muita crença. Eu vejo os cientistas falar que o homem que vai viver 120 anos já nasceu. E por que não sou eu? Então, deixa eu lhe falar concretamente falando. Veja, eu acho que a Igreja Católica ensinou o seguinte, olha, com 75 anos o bispo se aposenta, sabe, que é melhor dar lugar para o novo. Eu acho que vai surgir muita gente boa nesse país e eu me contentarei em apoiar qualquer pessoa daqui para frente para ser candidato a presidente da República. Agora, eu estou vendo nos Estados Unidos um monte de gente com 78, 79 querendo ser candidato. E isso começa a muriçar, começa a me dar um chamugão aqui no pé, uma coceira. Eu falo, quem sabe eu ainda posso voltar, com uma bengalinha na mão. Aí, como é que fala a música do velhinho? Bota o velhinho na parede, o velhinho está de volta, quem sabe? Mas se depender de mim, eu vou trabalhar para ter alguém mais novo, alguém com mais energia. Presidente, o seu ex-ministro Palocci virou agora delator. Ele disse, inclusive, que havia uma conta no exterior no nome do Joesley, onde era depositado dinheiro para o PT. Ele disse também que as duas campanhas da Dilma para a presidência custaram 1,4 bilhões de reais, mas que não foi declarado à Justiça Eleitoral. Por que o senhor acha que o seu ex-ministro estaria mentindo? Olha, bom, primeiro, se ele disse que o Joesley tem uma conta no exterior, eu acho que o Joesley deve ter conta no exterior em vários países, porque ele tem fábrica em vários países. Não vejo nenhuma novidade. A segunda, eu lembro de um tempo que saiu na imprensa que o Joesley tinha aberto uma conta para mim no exterior, que era para o meu futuro. Depois ele disse que utilizou a conta para comprar a ilha, sabe? A ilha que era do Hulk, lá em Angra do Reis, para dar de presente para a mulher dele, comprou um barco, não sei para quê. Ou seja, então, o dinheiro que ela disse que é meu, ele gastou. Quando eu sair daqui, vai abrir um processo contra ele, para devolver o que é meu, segundo ele disse. Segundo, veja, eu era um cara que tinha profundo respeito pelo Palocci. O Palocci era uma pessoa que, se não tivesse feito bobagem, poderia ter crescido na política brasileira. Eu comecei a perder a confiança no Palocci com aquela história do caseiro no primeiro mandato. Vocês estão lembrados que o Palocci saiu do governo em março de 2006. Eu vinha para o Paraná, que eu tinha uma atividade aqui no estado do Paraná, e eu tinha lido a imprensa, liguei para o Palocci, falei, Palocci, eu estou indo ao Paraná, eu vou voltar às 3 horas da tarde, se você não tiver resolvido o problema do caseiro, você não está mais no governo. E ainda falei com ele, Palocci, não é possível o ministro da Fazenda ganhar de um caseiro. Então, ou você explica, é o do caseiro ou cai fora. Quando eu voltei de trás, liguei para ele, ele não tinha explicação, porque é o seguinte, eu comecei a achar que o Palocci não dizia a verdade porque ele nunca teve coragem de me dizer se ele ia ou não ia na casa. Ora, se ele mentisse para a Polícia Federal, se ele mentisse para o PMDB, para o Senado, era um problema dele. Mas para mim, que era o presidente dele, ele nunca me disse. E, aliás, dizia que não sabia andar de carro em Brasília.
E entre o Palocci dizer que não ia na casa e o Caseiro dizer que ele foi, eu acreditava no Caseiro. Então por que ele foi coordenador da campanha da Dilma? É outra história. É outra história. Tá? É outra história. Eu estou dizendo que ele saiu porque não respondeu para mim a questão do Caseiro. Ele foi eleito deputado federal, sabe? Depois, na campanha da Dilma, foi colocado 3 pessoas na coordenação. Ele, Zé Eduardo Cardoso e Zé Eduardo Dutra. Tá lembrado? O presidente do PT, o secretário-geral do PT, e o Palocci, que era remanescente da minha vitória, e deputado federal, que não ia concorrer mais. Tá? Ele foi coordenador da campanha, junto com o Zé Eduardo Cardoso, junto com o Zé Eduardo Dutra e com o João Santana. Sabe? Certamente a Dilma admirava o trabalho dos 3, porque fizeram ela ganhar as eleições. Desde os anos 70, que tem no Brasil uma disputa entre o cara que foi preso e denunciou o companheiro que era traidor e o que não denunciou que era herói, sempre teve isso. Eu nunca tratei assim. Eu acho que o ser humano ele tem um limite de suportar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da dor que ele recebe. Eu tenho pena do Palocci. Porque um homem da qualidade política do Palocci não tinha o direito de jogar a vida fora como ele jogou. Tenho um profundo respeito pela mãe do Palocci, que é fundadora do PT, que carrega barro até hoje pelo PT lá em Ribeirão Preto. Mas, lamentavelmente, eu tenho pena do Palocci. Ele não merecia fazer com ele o que ele está falando. Eu recebi muitas mensagens durante esses 7 meses que eu e a Mônica ficamos aguardando para fazer essa entrevista. E as pessoas que me escreveram, a grande maioria, quer um posicionamento do senhor de otimismo. Ou seja, elas estão precisando de injeção de otimismo. O que o senhor teria a dizer a essas pessoas que estão no Brasil querendo uma saída melhor? Se quer otimismo, é comigo mesmo. As pessoas têm que acreditar que depende de nós, depende de cada um. Não adianta ficar xingando o Bolsonaro e achando que ele vai fazer. Ele não vai fazer. Quem coloca os ministros da educação que ele colocou não gosta de educação. Quem coloca o cara do meio ambiente que ele colocou não gosta do meio ambiente. Então, ao invés de ficar esperando, quem coloca o Guedes na economia não gosta do povo. Ao invés de ficar esperando que o Bolsonaro resolva o nosso problema, nós temos que, enquanto sociedade civil organizada, começar a se mexer, começar a lutar, começar a brigar pelos nossos interesses, cobrar o Congresso Nacional, fazer pressão. Você acha que nós vamos evitar a aprovação da Previdência Social como eles querem, fazendo uma manifestação na Paulista? Não. A manifestação tem que ser na cidade do deputado federal, tem que ser na porta da casa dele, na rua dele. Senão, como é que o Bolsonaro trabalha? Robô mandando zap para senador, robô mandando zap para deputado, robô mandando zap para um monte de gente. A loucura. Eu votei em tal coisa porque recebi muito zap, eu recebi... Sabe? Nós temos que brigar. Então, o meu otimismo é esse. Eu nunca dependi de nada. Nunca dependi de favor, nunca fiquei esperando. Nós temos que dizer, construir a nossa proposta e ir para a rua para tentar construí-la. Via Congresso Nacional, via pressão em cima do governo, é uma disputa. É uma disputa. Nós estamos vendo na Inglaterra agora os caras se manifestando em defesa. Ontem eu vi um velhinho de 89 anos no meio fazendo manifestação na frente de um banco pela preservação ambiental. Sabe, eu vejo os coletes verdes na França, agora não sabe nem porque estão brigando mais, mas estão brigando, porra, todo dia. E no Brasil, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, gente. Estão tirando os nossos direitos. Veja a diferença. Antigamente, você tinha os europeus perdendo direito. Perderam muito direito os europeus. E o Brasil ganhando direito. Nós nem chegamos aos direitos que eles chegaram e já perdemos. Porque eles estão desmontando tudo que nós conquistamos. Desmontando, simplesmente destruindo. Quando eles falam de reforma política, na verdade, eles são demolidores, sabe, destruidores, sabe, do futuro dos nossos velhinhos. Essa gente pode acreditar, por causa... Também eu nunca vi, viu, Florestan e Mônica, eu nunca vi unanimidade. Nunca vi unanimidade no meio de comunicação favorável à reforma.
Eu assisto muito debate. Não tem um cara contrário que vai num debate. É só gente favorável. É impressionante. Se eu fosse um jornalista da Globo, eu dizia, é impressionante como só tem gente a favor. Voltamos a ter o pensamento único, favorável à reforma. Discute, gente, é o povo. Esse Guedes daqui a pouco vai embora. Esse Guedes, na hora que ele cair, ele vai morar nos Estados Unidos, ninguém vai nem lembrar dele. Mas quem vai ficar com a vida desgraçada são mulheres e homens que trabalharam a vida inteira nesse país. Então a hora de lutar é agora. Como é que o cara manda um projeto para a comissão aprovar a admissibilidade e não mostra o que é? Ah, não posso mostrar, é segredo. Gente do céu, você está tratando com os interesses de milhões e milhões e milhões de homens e mulheres. Você não está tratando com o interesse de banqueiro. Todo esse sacrifício do povo brasileiro para favorecer o Santander, para favorecer o Itaú, para favorecer o Bradesco. Que palhaçada é essa com o nosso país? Então o povo tem que saber o seguinte, o otimismo está dentro de nós. Tá? A gente tem que saber que o mandato é de 4 anos, a gente tem que saber que esse cara ganhou as eleições, a gente gosta ou não gosta, sabe? A gente tem que saber que ele pode imprimir o jeito dele governar, cabe a gente aceitar ou não. Se a gente não aceita, tem que lutar. Presidente. Tem que ir para a rua, tem que dizer para o povo, tem que brigar, sabe? É assim que a gente faz política. Achar que o Bolsonaro vai fazer o que você quer, esqueça. Ô, presidente, a gente tem só 5 minutos, fomos avisados aqui. Eu queria falar de uma coisa bem episódica, mas que eu acho que pode dizer muito. É o seguinte, o ex-primeiro-ministro de Portugal, Sócrates, deu uma entrevista e ele comentou o telefonema que o ministro Gilmar Mendes deu ao senhor no dia do velório do seu neto. E ele diz o seguinte, para ele, na interpretação dele, ele falou, são 2 adversários que sempre tiveram uma disputa política, mas que o ministro Gilmar ligou para ele, o presidente Lula chorou, o ministro Gilmar chorou, são 2 adversários chorando por um passado que perderam. E depois ele fala, onde um adversário reconhece a legitimidade do outro, não pensa em prender o outro, não pensa em privar uma pessoa de ver o velório do seu neto, nem pensa em privar essa pessoa de ver o velório do seu irmão, do seu irmão. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso sob essa perspectiva, não apenas dele ter ligado e chorado. Veja, o único comentário que eu tenho a fazer é agradecer a bela fala do companheiro Sócrates. Sabe? Eu não sabia que ele sabia, eu nem sabia que a imprensa tinha dado destaque àquilo. Sabe? Eu nem sabia se o Gilmar tinha pedido para divulgar, alguém que divulgou. Eu recebi um telefonema dizendo, olha, o ministro Gilmar quer falar com você. Ele tinha ligado também quando a Marisa morreu. A Marisa era amiga da mulher dele. Sabe? Então, eu acho que é um gesto humanitário, um gesto, eu atendi. Eu estava realmente chorando, sabe? Eu vi o Sócrates dizer que ele chorou, ou seja, eu não ouvi porque foi uma conversa muito rápida também, sabe? Mas eu sou agradecido ao Tasso Gereissati, que mandou um telegrama, sabe? Me dizendo palavras carinhosas sobre a morte do meu filho, dizendo eu também sou avô. Então, sabe, eu acho que, graças a Deus, a internet ainda não acabou com um pouco de humanismo que existe dentro de nós. Sabe? Ainda sobrevivemos. E tem gente que consegue sobreviver. Sabe? Em compensação, tem canalhas e mais canalhas e mais canalhas que vai para o Twitter falar bobagem e mais bobagem. Esses eu trato como canalha, que não merece o menor respeito. Aliás, eu nunca gostei muito de gente que utiliza Twitter, que é só meia palavra, ou seja, aquele já diminuiu o vocabulário das pessoas. Sabe? Com o tempo, esse cara não vai saber nem escrever mais. Se o senhor algum dia sair, além de tomar uma cachaça... Eu vou sair, querida. Espero que você esteja aqui. Presidente, além de tomar uma cachaça aqui com os seus apoiadores, qual a primeira coisa que você vai fazer, além de tomar essa cachaça? Eu adoraria
poder um dia fazer um debate numa universidade com o Moro e com o Dallagnol junto. Adoraria um debate. Eles levando as milhares de páginas que eles contaram mentira e eu levando a minha verdade. Eu adoraria. Sabe, com a cara boa, tranquila, bonitão como eu estou hoje, sabe? Para discutir esse assunto. Mas na verdade, eu quero é comer um churrasco, uma bela de uma picanha, uma panceta bem passadinha e tomar como diria o Zé Alencar, tomar um golo. Sobretudo agradecer à justiça que fez justiça nesse caso, né? Eu poderia ter feito isso antes das eleições de 2018. Lamentavelmente não foi feito, então quero agradecer a vocês dois, sabe, pela briga, pela tenacidade e espero que tenhamos outras entrevistas, tá? Se deixarem. Obrigado. Muito obrigado. Espero que permaneçam todos nos seus lugares para